tema de hoje, né? A partir do momento que a gente começar a discutir, ele vai parecer tão óbvio, né? Mas como várias outras questões relacionadas a Jesus que nos parecem tão óbvias há 2000 anos e a gente ainda não conseguiu entender, né? É um tema que vai levantar questões muito interessantes, muito pertinentes a respeito do que éramos, do que somos e do que queremos ser, né? E a primeira coisa que eu queria levantar, que eu achei muito interessante quando a gente definiu a plataforma do mestre, é a definição da palavra plataforma, tá? Porque se nós buscarmos no dicionário, tem duas definições. A primeira é uma superfície plana e horizontal, mais alta do que a área em torno, circundante. E a segunda é o programa político, ideológico ou administrativo de candidato a cargo eletivo, né? E se nós misturarmos as duas aqui, nós vamos ver que é o que encaixa perfeitamente na proposta de Jesus. Primeiro porque ele vem com uma proposta, né, de transformação e de mudança no coração dos homens, e essa proposta está numa plataforma realmente elevada, se comparado a tudo que está ao redor naquele momento em que ele nos presenteia com a sua vinda, né? Então eu achei interessante porque a ideia se diferencia, ressalta em relação ao que existia e ao que a humanidade precisava naquele momento, e é uma proposta, né? Não a um cargo eletivo, mas a um cargo que já era eleito, né? Ele não queria se eleger a nada, ele já veio como o Filho de Deus, o Messias, e a solução para todos os nossos problemas, né? As nossas dificuldades. Bom, era o início que eu queria colocar. Pode falar. Lina. Quer que eu fale? Eu acho que esse... Eu estou embaixo da plataforma. Oi? Estou embaixo da plataforma. Estamos todos, né? Estamos todos aqui assistindo, tentando chegar no pé da plataforma para ver se a gente consegue entender um pouquinho o que a mensagem está sendo dita. Eu achei muito bacana isso que Rafa começou a colocar, porque Emmanuel, ele tem esse texto que se chama A Plataforma do Mestre. E Emmanuel, ele é muito cuidadoso com as palavras que ele usa. Então, eu acho que essa explicação que Rafa deu agora foi bem a calhar para a gente entender o que ele quis dizer com isso no texto, não é? E ele usa esse texto para um versículo que está em Mateus, que diz: ele salvará seu povo dos pecados deles, né? Dos pecados que eles têm. Então, ele vem como Messias, o Messias prometido, e todos esperavam esse Messias como sendo Salvador. Nós ainda, Emmanuel também conta em uma das introduções de um dos livros de André Luiz, que nós estamos numa fase em que, quando os espíritos chegam contando um conto de fadas, que é tudo muito fácil, que você não precisa se preocupar, todo mundo quer ouvir, né? Todo mundo quer participar. Mas quando eles chegam e dizem: olha, vocês têm que fazer a sua parte, têm que trabalhar, têm que se esforçar, têm que fazer o bem, aí todo mundo, dá no pé. Então, eu acho que é importante a gente entender profundamente dentro dos nossos corações, com o nosso sentimento, e não só ler a palavra e dar a ela o sentido que nós pensamos, ou que nós desejamos que fosse assim, né? Vem aí alguém que vai nos salvar da escravidão, vem alguém aí que vai nos salvar do jugo material, era isso que a gente pensava, que vai tirar a gente do sufoco aqui, que a gente está na lide da vida, e às vezes
Não foi essa a intenção, não foi essa a lição real que a gente está tentando descascar as camadas da cebola. Mas, antes de você, desculpa te interromper. Não, pode interromper. É só para contextualizar, já que a Lina entrou nessa linha de definição, né, do cenário. Antes um pouco da vinda, né, eu enumerei alguns pontos aqui que são interessantes da gente contextualizar para ver o que era e o que se tornou, né, depois da vinda de Jesus. Então a gente pode fazer traçar um panorama abreviado aqui da situação da época, do cenário político, social, religioso, né, onde nós tínhamos uma nação, né, os judeus subjugados e oprimidos pelo Império Romano, né, há muitos anos já caminhando ao longo de vários séculos, de milênios anteriores, enfrentando diversas adversidades, passando por guerras entre nações e internas, entre eles mesmos, as tribos de Israel também tinham diferenças que eram muitas vezes decididas com agressividade, com dominação, ou com pelo menos a intenção de dominação sobre a outra. A escravidão, né? E o povo de Israel como sendo o povo de Deus, né? Os filhos de Deus, né? E aí, todos os profetas que passaram pelo Velho Testamento e anunciaram a vinda desse possível Messias, que era o Salvador, né? Eles traziam a ideia de um rei, de um guerreiro, de alguém que, na linha do que eles já estavam acostumados, também se imporia através da guerra e da dominação naquele momento do libertando do Império Romano, né? E aí, então, vem Jesus, né? Uma figura que era totalmente o oposto do que eles definiam como sendo o rei, o filho de Deus e o Messias prometido. E a partir dali, né, começa então essa missão dessa plataforma entrando em cena para poder alterar aquele cenário e mudar a humanidade. Quer mais uma coisinha, menina? Não, pode ir. Essa coisa, quando eu vi assim da plataforma, e vendo vocês agora explicando, a gente vê que até hoje a confusão que a gente faz entre a vida material e a vida espiritual vem desde aí. Você vê, naquela época, eles confundiam a proposta de Jesus, por quê? Porque era um novo rei. Né? A gente até viu isso em outra aula, né? Quer dizer, Judas travou todo aquele problema emocional interno, né? Suicidou-se tudo por causa do que ele estava entendendo como a proposta do reino de Deus. Todos os apóstolos, todos pisaram na jaca na hora de pôr a prova. Vamos ver, né? Do vamos ver. Não, é como quem dissesse, não, então a gente está errado, a gente está pensando uma coisa e é outra coisa. Até hoje nós fazemos essa confusão. Até hoje a gente olha o prefeito, o governador, o presidente da República como esse salvador. É como se todo mundo não tivesse ter que fazer movimento nenhum, porque sempre vai vir alguém e fazer um milagre. Quando Jesus mostrou desde o princípio, não, isso é alguma coisa que tem que ir acontecendo dentro de cada um. Cada um vai fazendo sua parte, cada um vai se emendando como uma irmandade que está cosendo a mesma coxa de retalhos. E aí pronto, e aí sim fica o céu. Aí a gente vai viver no céu. Mas não, né? Que coisa, menino, que coisa impressionante. Eu até separei aqui a questão de Judas, né? Porque ele é a tradução perfeita dessa falta de entendimento, estando ali convivendo ao lado de Jesus, né? Ele entendeu tudo errado. Ele foi o que sugeriu que Jesus se apresentasse às classes dominantes, aos reis, aos sacerdotes, e que provasse tudo aquilo, né? Para inclusive, angariar benefícios até mesmo materiais,
financeiros que, segundo ele, ajudariam na implantação do evangelho, né? Então é muito interessante a figura de Judas nessa falta de entendimento que, como você falou, até hoje... Não, mesmo que você esteja diante de um homem santo, poderoso, fazendo milagres, bom, né, falando num tom diferente de um político, de tudo, a gente enxerga o político, a gente enxerga o imperador, a gente enxerga o dono do mundo. Né? A gente não se vê ainda numa sociedade irmanada, fraterna. A gente vê que até hoje como é difícil, né? A gente poder... Precisa vir assim, cair a pandemia na cabeça de todo mundo para os olhos voltarem para aquele que está aí, aquele está se arrastando e aquele nem levantou ainda. E, meu Deus, olha, eu vou fazer isso, sabe? Para a gente despertar um pouquinho a paulada que tem que ser dada para que a gente possa despertar, né, Lívia? E o Judas que há em nós, né? Esse lado de que ainda não entende muito bem, esse lado nosso que ainda busca assim respostas muito imediatas, queremos as coisas agora, né? Senhor, dá-me paciência, mas eu quero já. Né? Então, esse lado que busca uma solução extremamente assim, agora, para hoje, quando nós sabemos que a evolução ela é lenta, buscando uma solução que vem de fora, quando nós sabemos que a transformação tem que ser interior, interna, buscando uma solução que venha de cima para baixo, quando a proposta é de base para cima. Então, são essas análises que a gente propõe para nós mesmos, com esses ensinamentos que a gente vai, com esses estudos que a gente vai fazendo, tentando entender, né? E eu estava lembrando aqui, a mensagem, plataforma do mestre, está no livro Vinha de Luz, a mensagem número 174, tá? Todos convidados a estudá-la na íntegra depois que a gente terminar. E ele coloca aqui uma coisa muito interessante, que quando ele diz, Emmanuel diz o seguinte: anunciou-nos, Jesus, né, a celeste revelação que ele viria salvar-nos de nossos próprios pecados, libertar-nos da cadeia de nossos próprios erros, afastando-nos do egoísmo e do orgulho que ainda legislam para o nosso mundo consciencial. E aí ele fala, achamo-nos até hoje em simples fase de começo de apostolado evangélico. Ou seja, já melhoramos muito, já demos passos largos desde a vinda de Jesus, né? E é interessante que se nós olharmos o que ele cita aqui como sendo essas mazelas, eu particularmente enxerguei todas elas em algum momento dos meus últimos dias, né? Que dirá de 40 anos, né? Então, assim, por mais que a nossa proposta e a nossa intenção, né, que já é um grande passo de estarmos aqui, de estarmos buscando seguir, internalizar realmente essa proposta, ainda somos muito falhos, né? E fomos muito falhos por muito tempo. Né? Então, mas ele veio para nos propiciar essa libertação. E hoje, na fase consciencial em que nós já nos encontramos, onde já temos mais ferramentas, mais oportunidades de nos conectarmos com o conhecimento, ampliar a o nosso intelecto, ampliar o discernimento e aceitar, né? Aceitar a proposta e realmente caminhar junto dela. Aquele que disse assim, ninguém mais me moleste, porque não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim, foi Paulo. Pois é, porque quando a gente vê Paulo, da pá virada, né? Que começou da forma que ele começou, que fez aquelas coisas todas que ele se arrependeu profundamente, que tem a chance de estar diante do Cristo, e ali
fica cego e quer dar-se, Senhor, que queres que eu faça? Ali ele entrega os pontos. Eu vejo muita gente assim, num processo, não mais em câmara lenta, bem rapidinho, né? Chegar àquele ponto assim, crucial, de dor, de derrota, de dizer, meu Deus, o que é que eu estou fazendo mesmo, sabe? Como às vezes você luta, né? Às vezes a gente vê pessoas assim, batendo a cabeça num ponto deficiente, assim, meu Deus, será que nunca cansa de... Não está vendo que ali não abre aquele... É uma parede, não é uma porta, é uma parede, né? Mas a pessoa vive a cegueira o tempo que suporta, né? Mas você chegar a um ponto de dizer assim, ninguém mais me molesta, não, pode. Quer o quê? Quer me matar? Pode matar. Não é porque ele chegou ao ponto, tá, né? Porque não sou eu mais que vivo. Entregar-se ao que tem que ser, né? Aí eu estava hoje aqui falando na hora do GO da porta estreita. Por que a porta é estreita? Não tem aquele negócio, a gente só passa pela porta larga. Como é que a gente vai desenvolver as potências da alma, as virtudes da alma? Porque quando a gente pensa que é emagrecendo que passa na porta estreita, mas não é. A bagagem inútil está muito grande, né? A bagagem de dentro. É a dieta espiritual. Espiritual, não é fácil, não. Então, você substituir o peso morto, né? De uma intolerância, da impaciência, da inveja, né? Da vaidade excessiva, de coisas que só pesam em você, né? E substituir por potências poderosas que vão realmente dar aquele impulso na vida, não é fácil. É gostoso, né? Porque a gente, quando vive, é como o Rafa faz assim, quando a gente tem assim um minuto de glamour, né, menina? Aí você vê, meu Deus, como é bom. Aí no outro dia já estamos capengando outra vez. Mas cada momento desse, assim, gostoso, né? Como a gente viu hoje. Eu acho que quando você comenta sobre Paulo, assim, que hoje a gente vê, porque a gente vê o trabalho dele feito, mas o bonito, eu acho que é entender e saber de que foi uma construção diária, dolorosa, foi um esforço que ele teve que se manter por anos e anos e anos. Eu acho que os milhares de caminhadas que ele fez é assim um símbolo de perseverança, de você se manter naquele... É um passo de cada vez, é um dia de cada vez. Um dia o homem novo está todo animado, quer fazer, mas no dia seguinte o homem velho toma conta, a gente cai nas tentações, cai nos velhos hábitos. E eu acho que isso que Emmanuel fala, assim, você faz um esforço num trabalho de crescimento, num trabalho de compreensão, num trabalho em si mesmo, mas ele tem que ser, como ele fala, metódico na harmonia necessária, porque se a gente consegue melhorar um pouquinho, mas volta, né? É muito mais fácil a gente lidar com os milhares de anos de primitivismo que a gente veio vindo. A gente está muito mais perto do nosso lado animal do que do nosso lado anjo. Então, é mais fácil, a gente conhece, cair para lá, lógico, é sempre mais a zona de conforto do que você expressar algo novo, tentar fazer algo diferente, tentar fazer algo que está fora do nosso conhecido. Mas eu acho que isso que, às vezes, a gente precisa deixar o que passou para trás. Não é? É um momento em que você deixa a culpa para trás, deixa o arrependimento para trás e trabalha no hoje, trabalha para melhorar. Um dia você volta e você vai estar forte o suficiente para olhar para trás e falar, não, isso não me afeta mais. Hoje eu sou de Jesus e isso não vai mais me afetar. Mas leva tempo, leva um esforço que a gente muitas vezes não persevera. A gente pensa assim, já melhorei, estou bem aqui, e toca, digo, voltando para o normal, para o nosso pensamento mediano, como diz o Ayrton, medíocre, voltando para a nossa mediocridade, para a nossa média, que é muito mais aquém do que a gente pode.
voltando um pouco no que a Lina disse sobre Emmanuel, né? A facilidade e a clareza com que ele usa as palavras, a didática de Emmanuel, né? Nessa mesma mensagem, mais para o final, ele usa um termo que eu achei muito legal, onde ele diz que o homem limpo consegue purificar o mundo. Né? Então, toda essa proposta é para nos purificar, para assim nós purificarmos o mundo. E aí ele fecha a mensagem com um outro termo que eu achei muito interessante. Ele diz, o reino individual que puder aceitar o serviço liberatório do Salvador encontrará a vida nova. Ou seja, o reino individual, né? Jesus veio dizendo que a fundação do reino de Deus vai no coração dos homens. Então, se nós individualmente conseguirmos nos modificar, né, é natural que todos ao nosso redor vão se contaminar, né? E nós já naturalmente encontraremos essa vida nova, né? Que é que a Marisa falou. Não, nada mais me provoca, nada mais me molesta, né? Porque agora não vive mais em mim quem vivia. Quem vive em mim é o Cristo, né? Ah, mas você está exagerando, é muito difícil. Sim, concordo. É muito difícil, né? O que nos importa saber agora é que é possível, né? Porque nós hoje já somos muito melhores do que fomos, né? Então, é caminhar nessa direção. O que a gente não pode agora é estagnar, né? Falar, eu tenho a eternidade, né? A existência é infinita, o espírito é imortal, eu vou deixar para dar o próximo passo na minha próxima encarnação, né? Porque aí não é compatível esse pensamento com o avanço mental, da inteligência, do intelecto, né? E desse discernimento. Eu gosto muito de falar, porque nós hoje sabemos o que é bom e o que não é ideal, né? Mas nós podemos ficar estagnados, né? Já não optar pelo que não é bom é ótimo, né? Mas se nós conseguirmos escolher o que é bom, é melhor ainda, né? Então, cabe a nós essa decisão. Uma coisa, Rafa, que eu acho em relação a isso dessa coisa do Cristo viver em nós, como foi com Paulo, né? E você, às vezes, tem que deixar coisas para trás para poder viver essa vida que você escolhe, levando essa ideia cristã como uma importância da sua existência, de transformação interior, de transformação do modo de pensar, de agir, de sentir, porque quando você sente alguma coisa diferente, não tem jeito, tudo ao seu redor muda, e é só ao seu redor, não é? Então, quando a gente fala assim, eu acho que fica muito religioso, o que a gente não entendia no início das explicações, quando as pessoas explicavam o evangelho para a gente, é que era tudo muito religioso, muito fantasioso. Não parecia uma coisa que você... né? E uma coisa que você não podia aplicar na sua vida. Você dizia assim, não, isso é a vida do padre, da freira, que eles vivem afastados do vamos ver da vida, que é o dia a dia, né? Então, você imaginar tomar certas decisões e posturas diante da vida, você sendo casado, tendo filhos, trabalho, falta de dinheiro, faltando não sei o quê, vivendo o vamos ver da vida material, parece que é uma coisa inatingível. Tanto que, às vezes, quando a gente lê essas passagens de Jesus mostrando esse caminho de verdade e vida, é difícil você olhar e dizer assim, mas como eu vou me encaixar num caminho? Caminho é uma coisa que segue. A gente não para por causa de nada, né? A gente não é atropelado por nada. E quando é atropelado, a sua disciplina perante esse caminhar é mais forte do que você parar para fazer alguma coisa que não vai lhe acrescentar em nada. Então, isso é muito difícil, porque isso envolve a sua vida pessoal, a sua vida em família, a sua vida no trabalho, a sua vida na sociedade. Como é que você vai fazer isso, né? Aí você vai dizer, não, hoje meu filho queria conversar comigo e eu fui agir dentro de uma disciplina de caminhar, né?
caminhar nesse caminho de verdade e vida. E eu disse a ele, não, nós não vamos conversar agora, porque agora mamãe tem que sair, o papai vai ter que sair para trabalhar e daqui a pouco eu volto. Então, para você dizer isso a um filho, é porque você já viu também o que é que faz parte do caminhar dele. Não é fácil você caminhar com Jesus, não. Porque você tem que parar para saber o que é que o outro, né, quer também. O que ele quer é tão importante quanto o que você quer. Só que agora o que é importante para os dois é você deixar ele com o problema dele ali deitadinho e ir buscar fora outras energias para poder suprir aquilo. É você poder pesar as suas decisões com o bem-estar de todos. Não é uma coisa que você diz, não, eu faço isso para mim. Ah, não, olha, meu marido queria ir para a Europa. Eu digo, não, eu quero ir para o Brasil. Vai lá você, eu vou para cá. Sabe, uma coisa assim, não. Mas não é uma coisa pensada, né? Então, às vezes, a pessoa, você está pronto para fazer alguma coisa muito prazerosa e você deixa de fazer em função de alguma coisa que vai lhe dar um trabalho violento, mas aquilo naquele momento é tão importante para você quanto é para a pessoa que está necessitando de ajuda naquela hora. Então, quando você vai mesurar a vida assim, você no meio de todos, é muito mais fácil caminhar. Era assim que Jesus caminhava. Senão ele não tinha vindo, ele de lá do mundo espiritual, dizia ao pai, pai, joga aí umas coisas lá neles, e eles vão pescando aqui e ali, e vão vendo aqui e ali, até o dia que enxerguem, né? Não, você tem que enxergar a luz para poder desejar fazer parte daquela luz. E a gente faz pouco, você vê como a gente cuida pouco de nós mesmos, né? Da nossa vida espiritual, da nossa vida emocional, da nossa vida material. É muito pouco. Porque o que é importante para a gente, nesse momento, é a matéria. Estamos reencarnados, é como se ainda fôssemos aqueles, né? Não, eu só vejo assim. Por isso que não dá para enxergar, né? Porque eu só vejo assim. O que sai daqui eu não estou vendo. Não, rapaz, tira esse negócio do lado, você vai ver, quando você olhar assim, você vai ver, é tudo. Sua visão abarca tudo. Aí você diz, puxa, não é que é mesmo? Mas está me incomodando. Deixa eu só voltar aqui para meu buraquinho. Quantas vezes a gente já fez isso? Ai, é como dizem, né? Às vezes a gente passa muito mais horas planejando as nossas férias de 2 semanas no ano do que o nosso plano espiritual. O que a gente está fazendo de bom com esse tempo que a gente tem aqui, que é um tempo limitado, que é uma oportunidade que não vai. Esse dia tem 24 horas para todo mundo, não vai voltar. E o que a gente está fazendo com isso, né? Com o nosso plano espiritual, o que a gente está, se é que a gente tem algum, eu estou crescendo no quê? Então a gente aprende aqui que fora da caridade nós salvação, como o Paulo mesmo disse. E o que eu estou fazendo, planejando para que essa salvação aconteça, se eu já tenho todos esses limites, todos esses caminhos já traçados, assim, esses mapas feitos, e eu estou aqui planejando o meu, né, como pagar as minhas contas do mês, mas o que vai acontecer comigo, qual é o plano que eu vou fazer para o meu espírito, esse eu não tenho nem ideia ainda. Não faço nem uma agendazinha para amanhã, para ter, olha, pelo menos todas as noites, uma página de um bom livro eu vou ler e vou tentar colocar aquilo em prática. Até isso falha. Numa 7 noites aí, deve, se der para fazer uma, a gente já sai no lucro. Então, até o evangelho no lar que eles falam para a gente fazer é uma vez por semana, porque sabe que a gente não dá mais conta de mais do que isso mesmo, os outros dias vai ficar pulando, melhor começar com um dia na semana que vamos ver se dá conta. Somos assim, mas
Não adianta esperar um mundo de regeneração sem homens regenerados. Isso não vai acontecer, né? Primeiro a gente se regenera e o mundo muda. Eu estava pensando aqui, né? E eu realmente acho que esses pontos ainda mais sombrios que ainda residem dentro de nós, né? Entre eles, assim, o egoísmo eu ainda vejo que é muito presente, né? Bem pequeno, às vezes um pouquinho mais exagerado. Hoje a gente vê uma coisa menos escancarada, assim, na maioria das pessoas, né? Mas eu confesso que eu conheço pouquíssimas pessoas que eu posso apontar e falar assim, não são pessoas egoístas e abdicam realmente de si para uma causa que está no próximo, né? Não, eu não sou uma delas, que fique bem claro, tá? E aí, eu fico vendo assim, que quando a gente consegue, isso por causa da necessidade material ainda, né? Mas quando a gente consegue tirar de nós alguma coisa que possa ser proveitosa para o próximo, né? Os convites, eles são feitos diariamente, dos locais menos esperados, às vezes. E aí, eu estou dizendo isso porque eu cheguei mais cedo e está acontecendo o GO, né? Para quem não sabe, é um grupo de orações. E aqui, semanalmente, acontecem 3 vezes esse grupo de orações para tratamento de necessitados à distância. E eu faço parte de um deles e foi uma experiência que eu decidi experimentar, né? Porque eu já tinha tanta coisa na minha agenda para fazer, e a Marisa falou assim, experimenta e tal. E eu nunca mais parei, né? E tem dias que eu ainda, por alguma razão ou outra, não consigo participar, e o meu dia é completamente diferente naquele dia, para pior, né? E é tão pouco. Pensa no que é 7, 8, 10 pessoas se reunirem e orarem juntas por 30 minutos para outras pessoas necessitadas, né? E depois a gente faz um estudo, que é o que a Alina acabou de falar, uma página, uma lição do Emmanuel que vem assim para arrebentar com a gente no início e depois nos dá um certo alento, porque a gente sabe que estamos num processo de crescimento, mas que deixam uma mensagem, que deixam alguma coisa positiva em nós. E muitas vezes as pessoas não têm ideia, né? O GO é um exemplo pequeno, mas existem várias outras tarefas de contribuição nessa casa, em outras casas, em outras igrejas, em outras religiões, que às vezes estão próximas de nós e nós preferimos colocar como prioridade alguma outra coisa, alguma atividade que não vai nos engrandecer no final, né? E só para finalizar esse comentário, eu separei aqui, no GO nós lemos sempre uma passagem do Fonte Viva, né? Depende do GO. No meu GO a gente lê sempre o Fonte Viva. Aqui é palavra de vida. Né? E eu separei aqui, na primeira mensagem do Fonte Viva, que é intitulada Ante a Lição, né? Tem um parágrafo em que Emmanuel nos traz o seguinte: inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova. Não é mais o nosso caso hoje. Nós temos condição, porque o Espiritismo veio justamente para esclarecer tudo que no Novo e no Velho Testamento você podia dizer que era difícil e não dava para entender. Hoje os Espíritos vieram para poder clarear para todos nós. E aí ele continua, afirmando-se ineptos, ou seja, incapazes, à frente das novas revelações, e isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração, ou seja, distração, coisas que não são prioridades e que não engrandecem a nós como homens, né? E da leviandade, que aí é pior, que ainda na leviandade nós ainda estamos, às vezes, atentando contra o próximo, né? E aí ele finaliza: quando a câmara permanece sombria,
somos nós quem desata o ferrolho, a janela, para que o sol nos visite. Ou seja, quero, posso e quero. Abro a janela e deixo a luz entrar, né? Eu acho que esse parágrafo encaixou super bem nessa parte aqui da gente falando sobre essa questão de nos colocarmos à disposição, né? Dona Lina. Outra coisa que ele fala nesse texto, ele convida a gente a fazer um esforço, a graça da lição, e a lição nos responderá com as suas graças. Então, assim, uma coisa que a gente notou durante essa pandemia, porque o GO, esse tratamento à distância, que é um dos trabalhos, ele não parou durante a pandemia. E uma coisa que a gente foi percebendo com a constância do trabalho e do estudo é que cada lição ela vai complementando a próxima. Então a gente vai vendo que numa semana, na segunda-feira a gente faz uma leitura do Fonte Viva e na quarta-feira vem o Palavras de Vida Eterna, alguma coisa que complementa, o estudo que a gente faz acaba complementando, vem o Vinhas de Luz e depois vem Joana no sábado. E a cada semana a gente vai sedimentando e cimentando um aprendizado, e se nós prestarmos atenção no nosso dia a dia, as oportunidades que vão surgindo, os atritos nos relacionamentos, as coisas que vão acontecendo para a gente colocar aquilo em ação. E uma coisa que a gente comenta muito quando escolhe os temas da palestra, e Estela é muito cômica quando a gente comenta sobre isso, porque ela fala assim, Lina, toma cuidado com o tema da palestra, porque ó, já vem coisa para gente, né, os desafios para a gente conseguir entender realmente na prática do dia a dia o que a gente tem que fazer. Então, a gente agora toma mais cuidado, assim, vamos com o que a gente escolhe, né? O que a gente pede. É tão engraçado, né? Mas eu acho assim que eles cuidam tanto, porque é um trabalho, toda casa espírita tem um trabalho espiritual que independe dos encarnados. Os encarnados é uma parcela muito pequena de ajuda que presta, né? Dentro das impossibilidades todas que nós temos, imagine, seres ainda tão, né, buscando esse entendimento, e a gente, às vezes, se acha, né? Então, hoje aqui, antes de começar o grupo de oração de hoje, aí eu disse assim, acho que eu vou fazer uma leitura. Só que para pegar rápido, né? Porque já estava em cima da hora, aí que eu abri o telefone, aí que eu comecei a ler era a leitura de segunda-feira. Eu digo, meu Deus, a instrumentalidade, né? Como somos desafinados. Aí eu digo, ai, Jesus do céu, aí só já está tudo engatado. Aí quando eu vejo, chegou o Rafa, eu digo, pronto, já está tudo mesmo armado para poder jogar teia na gente. Mas eu adoro esse cuidado que os espíritos têm com a gente. Não é coincidência nenhuma. Nenhuma, e a gente se prepara para tanta coisa, sabe? Porque todos nós, mesmo estando mais dentro do balaio do que aquele que só vem uma vez na semana assistir a palestra, e já tem alguns corajosos, muito poucos, né? Somos uns gatos pingados, a gente fica tentando assim ver se mais gente se chega, porque não é fácil você reunir meia dúzia de pessoas por 30 minutos, né? 15 minutos orando pelas pessoas e 15 minutos estudando, vendo o que a Emmanuel vai dizer sobre isso que a gente está fazendo. E é gostoso fazer isso, porque a gente vai vendo que são tijolinhos que vão sendo colocados, sabe, assim, devagarzinho, mas que a gente vê, assim, quando alguém do grupo perde, eu não vou dizer perde alguém, né, porque a gente não perde nada para Deus, quando algum irmão se despede da vida física e volta para o mundo espiritual. Mas a depender da condição em que isso se dê, a depender da idade do ente querido, né? Com todas essas dependências, nós vamos nos comportar melhor ou pior. Né? Vamos nos achar injustiçados ou então vamos encarar com mais serenidade.
mas vamos ainda ter um sofrimento muito aquém do que deveria ser, né? Então, é muito difícil a vida, realmente, assim, eu acho assim que se a gente tiver nessa encarnação vontade de melhorar, só isso, vontade, né, já é, assim, um pontapé muito grande. Se a partir daí a gente disser assim, puxa, vou me observar depois desse problema que eu passei, deixa eu ver como foi que eu interpretei o meu papel nesta novela que eu acabei de fazer parte. E fazer uma autoavaliação também já é um passo, mesmo que as autoavaliações, a princípio, quando a gente começa a fazer autoavaliação, nós somos extremamente Ave Maria, nós somos os melhores. O mundo é que nos esmaga. Mas à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai vendo que também é um pouquinho podre. Ah, não é só um pouquinho podre, mas muitas vezes é. Então, isso tudo ajuda a gente a ter esse olhar um pouquinho para cá primeiro do que para lá primeiro. Então, ao invés de ir logo atirando, lembrar, né, dos dedinhos que estão aqui, ao contrário. Então, vai dando uma certa disciplina, né? Depois daquela palestra de disciplina, tem que fazer umas 50 daquela para a gente entender. Né? Só para abrir um parênteses aqui, é tão especial e é tão interessante que assim, o meu planejamento hoje era fazer esse collab da minha casa. Eu não consegui sair cedo de onde eu estava, né? E aí eu olhei o tempo para chegar em casa, eu falei, eu vou atrasar, o trânsito estava horrível e eu vou atrasar. E por que eu estou falando isso? Porque as distrações, às vezes, a correria, o rush do dia a dia, às vezes nos cega e nos faz focar no problema, né? Então, eu estava vindo e dirigindo e falei, eu vou atrasar, eu não vou chegar a tempo, eu não vou conseguir e tal. E, de repente, alguém falou para mim assim, mas olha onde você está. Eu estava passando aqui do lado, eu falei, eu vou para o centro. Quem foi esse? Né? Eu falei, gente, eu acho que foi você que mandou alguém me avisar lá. Eu estava doido, você né? Eu falei, gente... Eu até disse assim, eu acho que Rafa vem, assim. Eu achava que você vinha, não sei né? por quê. Pois é. E aí eu falei, gente, eu estou preocupado lá na frente e eu estou passando aqui do lado, né? E não é por acaso, com certeza, eu tenho plena certeza disso. E aí, no final, tudo dá certo, quando a gente abaixa essa euforia e reflete com clareza. E assim é em todas as outras questões da nossa vida, né? Às vezes, onde a gente acha que tem um problema muito grande, às vezes um detalhe pequeno é a solução que a gente vai encontrar, né? E a espiritualidade está o tempo inteiro perto de nós, né? Dando esses toques, trazendo essas intuições, e a gente precisa estar aberto para deixar a sugestão entrar, né? Senão a gente realmente não consegue se conectar. A serenidade, como diz Joana, né? Que se a gente acerenar o coração, que as inspirações chegam. O Adriano está colocando que o GO, além de servir como remédio espiritual para aqueles que oramos, é também um tratamento para quem dele participa. Muitas lições tiramos dele. Somos aqui todos, estamos no hospital escola, é sinal que somos doentes aprendizes, né? Então, estamos todos aqui para tirar a nossa lição. A Diana coloca que ela ama fazer parte do GO, que é muito grata por isso. E uma coisa interessante que eu estava pensando aqui sobre a salvação, que Jesus dizia que a tua fé te salvou. Quando ele curava alguém, ele dizia que foi a sua fé que te salvou. E uma coisa que Emmanuel coloca aqui, examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. Esse prestar atenção em onde você está, né, se entregando, colocando seu coração. Porque às vezes a gente pode perder muito tempo para voltar para o caminho
que deveríamos estar. Como diz o Rafa, a gente se distrai, se perde, é tão fácil isso. A gente se distrai com o dia a dia, a gente se distrai com as pessoas, às vezes a gente passa batido por alguém a quem a gente poderia, um sorriso, uma palavra de bom ânimo, poderia fazer toda a diferença no dia daquela pessoa, e a gente não presta atenção. Então, não é que... Eu acho que quando a gente pensa em fazer em seguir esse caminho de Jesus, a gente pensa naqueles milagres, naquelas coisas e às vezes são coisas pequenas que ele quer de nós, né? Esses milagres, eles acontecem assim a toda hora, a todo momento, com qualquer bem-estar que a gente cause no outro, eu acho. Né? Isso é um milagre, isso é um presente. Então, isso é uma coisa que Emmanuel traz para a gente também, mas que por muito tempo a gente passou aí por esses desenganos, por essas interpretações enganosas, mas que só em Cristo que a gente tem realmente essa porta, esse caminho que traz esses princípios de moral que até hoje ninguém conseguiu contestar, ninguém conseguiu achar um buraco, como diz Kardec quando ele escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, que, né, a moral do Cristo, ela está acima de qualquer discussão, de qualquer contenda. Então, é muito, muito bom saber disso. Posso falar? Pode, deve. A gente está caminhando para os minutos finais, né? Então, eu queria fazer só algumas considerações que eu separei aqui, né? E lembrar de uma passagem do Evangelho de Mateus, porque quando Jesus veio, nós nos encontrávamos numa situação de real infância espiritual, né? Hoje não é mais o caso, né? Então, Jesus vem, apresenta a sua plataforma, né, para nos ajudar a aprimorar as nossas dificuldades, nos libertar daquelas mazelas que ainda carregávamos em grande quantidade e que vamos aos poucos deixando pelo caminho, e para aprender a valorizar e buscar as riquezas do reino dos céus, né, dentro de nós. E aí, então, para nos ensinar a aprimorar essa moral cristã, né? A moral, né? Tudo aquilo que nós conseguimos aprimorar no sentido da moral vai refletir positivamente em todos os outros setores da nossa vida. E aí, no primeiro capítulo de Mateus, nos versículos 17, 18 e 19, que fala do cumprimento da lei, lembrando, né, que Jesus disse: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus, mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Ou seja, tem convite melhor do que esse? Não tem. Então, não cabe mais hoje interpretar as escrituras ao pé da letra, como fizemos por muitos séculos, né, onde nós justificávamos a agressão e as guerras em nome de Deus. Né? Deus nunca ia propor para nós que matássemos uns aos outros em nome dele. Né? E então, esse entendimento, né, do Evangelho, essa internalização dessa mensagem, vai nos colocar num caminho de menos sensações e mais sentimento. Qual que é a diferença? A sensação está ligada ao nosso instinto, ao que éramos,
quando éramos primitivos. E o sentimento ele está mais ligado à nossa racionalidade hoje, porque hoje nós somos capazes de fazer a escolha certa, de caminhar na direção certa, né? E colocar à frente o sentimento maior, que é o amor. Né? Se tivermos amor na frente de todas as nossas ações, é praticamente impossível que aquilo vai dar errado de alguma maneira. Né? Então, essa é a minha consideração final que eu gostaria de deixar. E eu acho também, Rafa, que é isso mesmo, porque a gente já viu desde da antiguidade que as tentativas de se viver uma vida boa sempre não deu certo, sempre foi à custa de guerras, de mortes, de atrocidades, sempre vivendo essa animalidade exacerbante e nunca deu certo. Então, sempre essas mensagens, né, de altruísmo, de compreensão, de amor mesmo, de amor, porque antes a gente achava que era piegas falar dessas coisas. E a gente já viu que as pessoas realmente com boas intenções, quando estão vivendo as suas vidas em prol da vida de alguém ou da vida da sociedade, e fazendo isso, né, de alguma maneira, nós admiramos, nós achamos que realmente dá certo, que é bom ser assim. A gente sabe que o outro, né, fez aquilo e admira e se emociona e tudo. Então, quando a gente começar a olhar agora essas plataformas da vida material, né, vamos olhar com respeito àquele, né, que se candidata ou que se mostra com alguma intenção de fazer alguma coisa pela sociedade e mesurar isso. Aonde entra nessas palavras e nessas ações, porque às vezes entra nas palavras, mas nas ações depois é tudo ao contrário. Então, medir e saber, puxa vida, aquela pessoa ainda não está entendendo o poder que ela tem na mão de fazer realmente alguma transformação na vida pessoal e na vida da sociedade. Né? E fazer isso na parte material da vida. Não existe uma parte ou outra. A parte das emoções tem que serem substituídas pelos sentimentos na matéria ou no espírito, não importa, o espírito vive na matéria. Tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio, só que a matéria é temporária. Então, se a gente faz um investimento na matéria de forma profunda, como se ela fosse a parte principal da nossa vida, vamos continuar quebrando a cara, porque não vamos ser felizes. A matéria ainda não nos faz felizes. Ela nos ajuda a nos tornarmos espíritos melhores, e nós vamos transformá-la em alguma coisa melhor. Só quem pode fazer a matéria melhor é o espírito transformado. O espírito doente, ele sempre vai, né, fazer alguma coisa que prejudique a escola, né? E a matéria é a escola de Deus para nós. A gente vem aqui, por misericórdia divina, para viver esse dia a dia de esquecimento do espiritual, para ver como a gente se porta. Né? Se não fosse útil, se não fosse permitido... Não existiria. Não existiria, né? Deus não permitiria que tivéssemos à disposição a matéria. Mas não é bom a gente olhar e dizer assim, puxa, olha, naquele país só teve tanto assim de mortandade, olha nesse aqui como está, olha, criança, abusos, e sabe, por que isso está acontecendo aqui? Por que não acontece lá? Ah, porque lá é rígido, porque lá é assim, porque lá é assim. Não, porque lá deve ter algumas mentes que, unidas aos corações, estão dando certo em alguma coisa, né? Então, essas coisas é que a gente tem que medir. Né? O despertar individual e coletivo. E saber, a gente começa a fazer isso em casa, no trabalho, no centro, nas relações com os amigos, no trânsito. Isso é importante. E principalmente com aquelas pessoas que nos espetam, né? Porque não tem as pessoas que nos espetam. Então, a gente só é espetado porque se distrai. A distração é que não dá, né? Quando a gente se distrai, olha, quando vê, já deu tombo. Diga, Lívia.
Eu fiquei pensando assim com o meu coração nessa plataforma do Mestre e claro, é o amar a Deus sobre todas as coisas, porque quando você ama a Deus, você ama a criação e a criatura. Amar ao próximo como a si mesmo, mas como é que isso se faz no dia a dia? Então eu me lembrei desse post que eu li do padre, do padre Anísio Baldessin, que ele fala que ele não coloca a penitência que ele fala, ele não manda as pessoas fazerem orações, porque as orações podem tranquilizar as consciências, mas elas não vão apagar o mal que a gente fez, né? Então, a penitência que ele recomenda, ela é leve para casa e faça isso todos os dias. Não faça ao próximo que você não gostaria que fosse feito para você. Aí ele fala assim: isso é difícil, porque é igual dieta, né? Você tem que estar o tempo inteiro prestando atenção. Opa! E a segunda, que é a lei de ouro, que Jesus nos trouxe, a mensagem de que faça aquilo, tudo aquilo que você gostaria que fizessem para você, faça para o próximo. E acho que isso também é um exercício que não é tão fácil assim, é simples, mas às vezes não é tão fácil assim. Mas se a gente colocar isso nas nossas mãos, né, no fazer, no começo vai ser um pouquinho difícil, mas a gente vai começar a ficar cada vez mais experiente, pegar a prática e vai virar normal, igual respirar, como dizem, né? Então nós vamos amar como respiramos, com a mesma facilidade com que respiramos. Né? Era isso. E queria agradecer muito a todos que nos ouviram. Tem diferença de não fazer ao próximo o que não gostaria que fizesse a você e fazer ao próximo o que você gostaria que fizesse, porque tem aquela pessoa que não faz mal ao próximo e reclama de que nada de bom acontece na vida também, né? E é ingrato e é insatisfeito. Mas quando a gente faz para o próximo o que a gente gostaria que fizesse para nós, esse bem vai retornar, com certeza, né? Porque é causa e efeito.